E quando a gente fala de abandono, a gente tem que também avaliar como que está a família dessa criança. Então, entrar em contato com os pais é necessário. E aí entra a parte da escola com a família. Para o quê? Para fazer esse papel de acolhimento. Se a família não está acolhendo, quem vai acolher, gente? A escola. Então, por isso que a escola é tão importante na vida de uma criança. E se a escola não acolhe e a família não está acolhendo? É um trauma gigantesco para essa criança. Então ela vai crescer com raiva da escola, raiva do professor, raiva dos pais. E muitas vezes acontece o pior. Ela pode ir para o mundo da droga, porque todo vício esconde uma falta. Todo vício esconde um buraco. E esse buraco pode estar atrás do quê? Do abandono. Oportunidades. A escola é um meio de oportunizar uma pessoa? Sim, muito boa, né? Mas a pessoa nem sempre tem consciência disso. Uma criança não vai ter consciência, mas ela vai estar vivendo tudo isso. E aí, a oportunidade é uma coisa positiva ou negativa? Positiva quando se tem o quê? Quando se tem um trabalho bem feito dentro da escola. Porque se não tiver, essa oportunidade vira o quê? Pode virar nada na vida da pessoa, né? Oportunidade é uma mão que a pessoa tem cheia de possibilidades. Então essas possibilidades viram impossibilidades. E aí, quando a criança ela tem oportunidades, o que acontece na vida dela? Ela prospera em tudo que ela faz. Porque a prosperidade, gente, não pense vocês que vai começar na vida de vocês agora. Começou lá na infância. Inclusive com as crenças. Como que você vê a escola? Como meio de fugir de casa? Da briga dos pais? Olha só, muitas crianças, infelizmente, elas vivem num lar tão conflituoso que é muito melhor elas estarem em outro lugar. É muito melhor elas estarem desassociadas e muitas vezes enfrentando as vergonhas delas, o sentimento de humilhação dentro da escola, do que dentro das próprias casas. Entende? Então, oportunizar essa criança é o pedagogo também trabalhar a forma de possibilitar meios para que essa criança venha socializar, se sentir afetiva com os outros colegas, né? Se sentir cuidada, amada, acolhida. Então, isso é oportunidade na vida da criança. E a oportunidade vem junto de quê? Direitos. Direitos de quê? De estudar. E isso já foi constituído lá em 1988. Vocês vão estudar em História Social da Criança também. Constituição de 1988, tá? Pobreza. A pobreza é uma desigualdade, né, social. Você vê que mesmo as pessoas de classe média, que vão para a escola às vezes de um carrão, digamos que essa criança ela seja do lado rural. Ela mora num espaço rural e aí ela precisa de um ônibus. Mas se ela não tem um ônibus, e aí? Para ela ir para a cidade fica mais difícil, né? Só que tem muito essa desigualdade dentro da escola, mesmo que seja escola pública. O meu pai, por exemplo, ele conta a história de que ele via algumas menininhas indo com uma mochila muito melhor do que a dele. E ele pegava a mochila do governo e caderno do governo. Enquanto que as meninas tinham os cadernos muito bonitos, cheios de figurinhas. Gente, isso é mais ou menos em 1978, por aí. 1900 e... Meu pai é de... Agora eu não vou saber exatamente de cabeça. Mas nessa época, olha só como funcionava. Tinha muita essa desigualdade, muito mais veemente dentro das escolas. E aí, ele observava isso. E vocês acham que ele se sentia feliz? Porque as crianças são comparativas e competitivas. Vocês já observaram? Ai, meu cabelo é liso. O outro, ai, meu cabelo é cacheado. Ai, seu cabelo é ruim. É porque as crianças também, às vezes, aprendem a criticar, né? Porque vê os pais criticando. Aí, voltando pro lado da pobreza, a criança já percebe que é ruim ser pobre, porque ela está sendo diferente do coleguinha. O coleguinha está tendo mais oportunidade que ela.
E quando a gente fala de pobreza, a gente também pode interligar com a oportunidade. A mesma oportunidade de um coleguinha não foi a mesma dela. Gente, como pode ser triste? Uma criança que às vezes precisa de um ônibus para carregá-la para a escola e digamos que a outra chega de SW4, o Hilux. Será que existe essa desigualdade ainda no tempo atual? Com certeza. Sim, é claro, gente. E é percebido pela criança? Claro. Ela não é tão inocente assim. Entende? Então a pobreza é algo que ela carrega na mochila como dor. É ruim, gente, é ruim ser pobre, não é? Eu passei pela pobreza, eu sei como que é. Eu não me considero hoje pobre, tá, gente? Eu tenho um carrinho ali simples, mas eu não considero, porque eu sinto o fluxo da vida muito melhor pra mim. Eu tenho minha casa própria, dos meus sonhos, tudo mais. Então, o que você carrega hoje dentro de você? As pessoas falam assim, quem vai para a universidade pública é porque muitas vezes não tem oportunidade de ir para uma particular. Eu falo para vocês que se eu quisesse ter feito medicina, eu tinha feito. Mas eu optei pela educação porque eu sou apaixonada pela educação. Eu sou apaixonada porque é uma essência minha ensinar. E aí você tem que descobrir essa essência em você. Entende? Porque se não for pela essência, gente, não compensa estar aqui. Entendeu? Então a pobreza vai mexer com a criança? Vai. Porque vem um meio comparativo dentro da escola. Entre quem tem mais e quem tem menos. Quem veste melhor, quem veste pior. Meu pai ia com chinelo furado e muitas vezes um prego no fundo. Enquanto via as meninas de tênis bonitos, os meninos e tudo mais. Tinha essa diferença. E muitas vezes ainda existe, né? Incentivo. Gente, quando a gente fala de incentivo, a gente está falando de... É algo que vem de casa e que vem da escola. Então, o pai e a mãe estão incentivando essa criança para estudar mesmo? Ou só fala para fazer a tarefa por obrigação? E agora? O professor está incentivando a criança a estudar mesmo? Ou o professor só está ensinando porque ele é obrigado a estar ali para ensinar? Forte, né? Incentivar a criança com amor e dedicação, sabendo que ela é um agente com direitos educacionais, mas acima de tudo com um futuro para se viver. E assegurando desse futuro também. Porque quem faz a criança ter um bom futuro não é só a escola, também os pais. Mas só que tem que ter essa troca, essa via de troca. Pais de um lado, professores do outro. Todos os dois têm que estar alinhados. Tanto é que esse é bíblico. Jesus fala, um reino subdividido não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Por quê? Se o pai estiver falando uma coisa e a professora falando outra, se o pai está ouvindo músicas sexuais e quando chega lá vai ouvir a música na escola, vai ouvir a música da Xuxa, A de amor, beijo baixinho, C de coração, entendeu? A criança chega sexualizada na escola já, por influência dos pais. Aí a criança fica dividida. Peraí, o que eu vou pegar para mim? E uma mente confusa não prospera. Uma mente confusa não sai da pobreza. Uma mente confusa não vai ter oportunidade. Olha como que é importante a escola e o papel de família na vida de uma criança. Então, incentivar é você mostrar para a criança, você está pobre, você realmente talvez não tenha possibilidades, não veja, não tenha essa visão, mas eu vou mostrar para você que existe um outro caminho muito melhor, que o que seus pais estão te ensinando talvez não seja o melhor para você. Porque a gente, como terapeuta, eu falo isso, tá? As pessoas repetem padrões familiares doentios. Então, se eu tive um pai pobre, muitas vezes por amor a ele, eu posso seguir eu posso pegar esse segmento, esse mesmo caminho. Vocês já viram pessoas que às vezes adoecem de câncer e aí de repente na família dele aparece outra pessoa com câncer? Por quê? É uma influência hereditária.
que está sobre a pessoa. Por amor a Ele, eu trilho o mesmo caminho. Muitas vezes o caminho do amor é o caminho da dor. Então, para essa criança também, muitas vezes o caminho que ela considerou como amor pode ser o caminho da dor. Então, incentivar através de palavras, através de elogios. E quem aqui já chegou e falou: nossa, que tarefa linda! Aí a criança chega toda empolgada em casa. Nossa, aqui é o desenho que eu fiz, né? Tá tudo rabiscado, gente, tudo rabiscado, que é a expressividade da criança, né? E aí o adulto vai e fala: não, assim tá feio. Aí isso é um incentivo? Desmotiva, entristece. Mesmo que a professora tenha falado que tá lindo. Por quê? Porque o pai e a mãe é o primeiro outro da vida da criança. É o nosso primeiro amor, pai e mãe. A gente aprende a amar com eles. E se não tiver esse amor em casa, gente, é difícil. Aí se vocês perceberem por acaso que esse pai não está dando amor, não está dando incentivo, a mãe não está dando, ou a criança mesmo contou verbalmente, né? Eu apresentei o desenho e você falou que tá feio. O que você vai fazer? Traz esses pais para perto de você. Conversa com eles. Fala o quanto que é importante eles estarem incentivando para que essa criança venha ter uma visão melhor sobre a vida. E também ter possibilidades de crescimento, né? Sonhos. Quando a gente fala de sonhos, a gente está falando de imaginações. A criança vive num reino encantado. Gente, eu tinha um sonho de ver o Pateta, tinha outro também, a Mônica. Meu Deus, eu tinha 7 anos, eu imaginava a Mônica aparecer na horta da minha avó em qualquer momento, assim, sabe? Ai, gente, eu ficava esperando a Mônica aparecer na minha frente, sabe? A turma da Mônica mesmo. Tinha uma casinha, assim, na casa da minha avó, de fundo, de ferramentas. E eu abria assim, eu ficava olhando pela fresta da porta, um buraquinho, que via o outro lado da rua. Eu não tinha ainda visão, a criança não tem muita visão sobre localidade, né? Então eu imaginava que do outro lado era o Rio de Janeiro. Eu já pensava, ali é o Rio de Janeiro. Então a criança, ela tem muita inocência e imaginação. E através da imaginação a gente vai o quê? Sonhar. Só que nessa de sonhar, o professor ele não pode dizer para essa criança: não é assim, não é que lá do outro lado é Rio de Janeiro, não, você não vai ver a Mônica. Ele tem que ativar isso através de quê? Contação de histórias. Ele tem que ativar mais a imaginação da criança, porque a criança não vai pensar que nem um adulto, e não adianta a gente ter essa ilusão. Sonhos são desejos também, não só imaginações. Mas o que essa criança deseja? O que ela deseja? Você pode dar um exemplo de algo que você desejou quando era criança? Eu desejei ardentemente uma bicicleta, de corpo e alma. Eu amava ver uma colega minha eu sou até hoje amiga dela. Eu comecei a ter amizade com ela com 3 anos de idade, a Natália. Eu vi ela na bicicleta dela, parecia um sonho pra mim. Nossa, um dia eu vou montar nessa bicicleta. Eu montava, caía. Toda vez que eu vi ela nessa bicicleta, eu queria, né, usar. Até que um dia eu consegui a bicicleta. E foi a melhor coisa do mundo. Nunca esqueci. E vocês? O que vocês carregam de sonhos até hoje? Será que não tem sonhos da infância guardada aí ainda? Tá vendo como o sonho é importante na vida de uma criança? Ela carrega até, muitas vezes, a morte. Sonho de infância. Infelizmente, pelas impossibilidades da vida, muitas pessoas começam a sonhar cedo, crianças, mas vão para debaixo da terra com aquele sonho. Às vezes de conhecer um artista, às vezes de viajar o mundo, ir para outros lugares, e aí não teve possibilidade, não viveu. Por isso é tão importante a gente ativar essa imaginação na criança, para ela também atrair para ela. Não é porque a imaginação vai atrair, mas vai ajudar.
a ela criar possibilidades para que isso aconteça de alguma forma. Eu tive muitas imaginações na minha vida que eu criei possibilidades e aconteceram. Eu passava aqui de frente ao EG, imaginava eu dando aula, mas eu tinha engavetado esse sonho e pensava que era impossível. E aqui eu estou. Então é bom a gente visualizar aquilo que a gente quer e ativar isso na criança através da imaginação. Outro, fé. Cada criança vai carregar também alguma religião, muitas vezes, culturas. Qual é a cultura que você carrega desde criança? Ou você mudou religião, mudou a fé? Porque a fé é o quê? É uma crença, né? Acreditar sem ver. Aí tá muito ligado, gente, com a imaginação. Sabe que lá em casa, quando eu peguei esses papéis recortados, eu pensei, gente, o que eu vou falar de cada um? Porque eu nem estudei, nem pensei o que eu ia falar. Mas aqui está a ligação. A fé é uma crença de algo que você não está vendo. Então está muito conectado também, tanto a religião dessa criança, que eu não posso dispersar. Eu não posso falar para ela o que é certo e o que é errado, em termos religiosos, né? Se ela chegar assim, eu sou do candomblé. Aí tem pessoas que já falam, né? Meu Deus, macumba. Eu não posso fazer isso, gente. Eu tenho que respeitar essa criança. Eu tenho que valorizar a religião dela. É mesmo? Como que é lá? Você dança, você veste como? Coloca um colar? Como que é? Entendeu? Então eu tenho que valorizar a fé dessa criança. Porque às vezes a fé é tudo que a pessoa tem para trazer as outras coisas para a vida, né? Fé em Deus. Muito importante. A criança que às vezes tem fé num boneco, digamos assim, meu Deus, eu admiro tanto o Homem-Aranha. Eu queria ser como uma Homem-Aranha. E aí a criança vai vestir de Homem-Aranha, porque ela tem fé naquele boneco. Ele acha que a criança já pensa, tem superpoderes, né? E aí você vai falar o que para ela? Não acreditar nisso? Uma hora, claro, ela vai descrer de alguma forma. Mas deixa ela sonhar, deixa ela ter a fé dela. Certo? Tem mais 2 papéis. Preconceito. Lembra da parte que eu falei para vocês do cabelo? Cabelo cacheado, cabelo liso. Menina preta, menina branca. Menina ruiva, sardenta. E aí, como que eu vou lidar com isso? Porque às vezes as crianças têm entre si esse negócio. Eu vi muito na escola. A menina olhava para a outra, a loira, e falava branca, branquela, né? Ah, a outra é preta. Aí já falava que o cabelo dela era ruim, cabelo de assolão. Na escola eu já vi demais, desde a minha infância. Cabelo de assolão. Quem nunca viu? Então, o professor entra nessa parte também para corrigir essa criança e trabalhar a diversidade cultural e etnia dentro da escola. Para saber que cada um tem o seu jeito, sua maneira, sua cor, sua raça, e a gente deve valorizar cada cultura e cada modo de ser. E quando a gente fala de preconceito, a gente não está falando só de aparências, mas também às vezes por uma deficiência, pode ser intelectual, pode ser visual, né? Pode ser o que mais, gente? Preconceitos. Social. Exemplo, aquisitivo. Um é pobre, o outro tem mais dinheiro, tem mais as coisas. Aí ele, nossa, caderno feio daquele menino, e o menino é pobre, e aí? Ele vai ficar com a autoestima baixa. Né? O que mais? Vocês ouviram o que ela falou, né? O aluno falou que o outro autista, um autista, era burro. E é muito difícil, né, para a criança ouvir. Mesmo sendo autista, mesmo às vezes nem entendendo o que ela está falando. Mas a criança sente tudo. Sente a vibração. Trabalho. E aí entra a parte também de vocês. Não só de vocês, mas também dos alunos de educação infantil, ensino fundamental. Porque muitas vezes os pais trabalham e não dão tanta atenção para essa criança.
Então ela fica desassistida, né? E quando a gente está falando de desassistido, a gente fala também de... Vamos pensar? Oi? Desprotegida, abandonada, sem valores, porque o aluno não está ali para ensinar, sem a educação. Vamos pensar agora para o outro lado? Digamos que o professor está sobrecarregado com muito trabalho. Eita, a criança também fica desassistida, desprotegida, e o professor se sentindo desvalorizado pelo trabalho também faz com que a criança também se sinta desvalorizada. Porque tudo que a criança é reflexo do professor. Tudo que o seu pastor é na sua igreja, tudo que ele passa para a igreja. Você pode perceber, fator influente, determinante dentro de uma escola. Os pais, o jeito dos pais falar, sorrir, passa para a criança. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que pensar nos fatores influentes dentro da escola, dentro de casa ou do meio social que essa criança frequenta. Certo? Alguém aqui que é o líder da sala?